Fala pessoal, tudo bem? Eduardo de volta e vamos dar prosseguimento aqui ao nosso aplicativo, não é verdade? Então galera, só para deixar uma coisa bem clara aqui no começo, hoje, julho de 2025, a gente tem na verdade três maneiras de construir layout no Android. A primeira delas sendo a mais antiga, também chamada de Old View System, usando XML. Aí Eduardo, o que é isso? Você tem um arquivo XML com todos os seus componentes de tela, seus botões, seus textos, seus componentes de input text, enfim, toda a sua tela estava ali nesse arquivo XML. E aí você tinha um arquivo Kotlin que pegava esse arquivo XML e aí você colocava nesse arquivo Kotlin todas as informações de lógica da tua tela. Aquele botão, quando ele for clicado, ele vai jogar o usuário para uma outra página. Tudo isso dentro do arquivo Kotlin. O XML em si só guardava dentro dele as informações dos componentes em si. Como se fosse desenhar a tela, só que escrevendo código XML. Bom, o Android Studio ele tem alguns elementos visuais aqui no editor que faz com que escrever XML se torne algo muito mais próximo de mexer com algum design no Figma da vida, ou enfim. Só para vocês terem uma ideia aqui. Os arquivos XML geralmente ficam aqui, ó. Aqui a gente tem a árvore do nosso projeto. Aqui para vocês vai estar selecionado Android por padrão, mas eu sinceramente prefiro quando está selecionado como Project. Tudo bem? Mas aí a preferência vai de cada um. E aqui dentro desse arquivo res, de resources, vai ter tudo quanto é recurso do nosso aplicativo. E que recursos são esses? São imagens, são layouts, são valores de cores, temas, enfim. Tá, e a gente vai ter algumas pastas aqui por padrão, que o próprio Android Studio cria pra gente quando a gente cria o nosso projeto, né? Como por exemplo essa drawable aqui. E aqui essa pasta vai guardar tudo quanto são elementos visuais, geralmente de ícones, né, do seu projeto. Não imagens em PNG ou WebP, mas ícones e recursos visuais em XML, como por exemplo esse IC Launcher Background e Foreground. Isso aqui diz respeito, se não me engano, à splash screen padrão da aplicação. Se a gente instalar o aplicativo aqui, vou estar abrindo aqui para vocês o emulador. Aqui pessoal, show, tem um emulador aqui, já está com o aplicativo instalado, a versão inicial aqui que já vem com esse código padrão do Android Studio, né? Na hora que a gente clica, primeiro que a gente tem aqui um íconezinho padrão do projeto, né? Que vai ficar aqui na lista de aplicativos do seu celular. Quando a gente clicar, vai ter a splash screen inicial. Calma aí, não iniciou porque eu já tinha aberto o aplicativo aqui. Aqui, ó, splash screen inicial. E aí logo após abre o aplicativo. E aí a gente tem esses dois camaradas aqui fazendo esse papel aqui para construir a splash screen padrão. E a gente tem esses mipmaps, que também são XMLs, que vão dizer respeito ao ícone da nossa aplicação ali na lista de aplicativos aqui, ó. E aí a gente tem, por exemplo, esse mipmap-NDPI, mipmap-HDPI, mipmap-MDPI. O que isso quer dizer? A gente vai ter até o XH, XXH, XXX, HDPI. E isso aqui são recursos que vão ser usados em diferentes situações. E isso não é você que define. Por exemplo, se você está utilizando um celular super moderno, o lançamento da Samsung, o Pixel mais atual, aí, dentre esses recursos aqui, vai ser escolhido o com maior densidade de pixels, já que DPI é densidade de pixels, né? Com a maior densidade de pixels para poder estar utilizando naquele contexto. Se o seu celular não suporta um arquivo tão com tanta densidade de pixels, tá vendo que a diferença aqui de resolução desse aqui, por exemplo, para o MDPI? Olha como é bem menor a resolução. Mas isso é proposital porque em celulares mais antigos, talvez, ou celulares menos potentes, talvez ele só consiga carregar essa densidade de pixel aqui. E aí vai ser mais apropriado para esse tipo de celular. Você vai ter um carregamento mais rápido e você não vai estar gastando um recurso que seria super pesado para aquele aparelho ali de estar renderizando, de estar processando à toa. E aí aqui a gente tem essa convenção porque, por exemplo, se eu não ligasse para nada disso de DPI, eu só quero ter minha pasta map e botar minhas imagens ali, dane-se. Eu não quero ficar me preocupando com isso de densidade de pixel. Você pode sim, você vai ter a sua pasta map aqui, sem nenhum traço, sem nada depois. Vai ser uma única pasta, você coloca todos os recursos ali e já que você não tem essas distinções aqui, você vai usar, o sistema vai usar o que tem. O teu aplicativo vai estar utilizando ali como ícone aquele recurso ali da pasta map. Mas aí a partir do momento que você começa a colocar essas especificações, por padrão ali vai ser utilizado o que mais convém.
beleza? E aí vocês podem perceber que a gente tem aqui um values, e esses values aqui vai conter algumas coisas, por exemplo, as cores do nosso aplicativo. A gente vai estar aqui no formato XML definindo o nosso esquema de cores. Por exemplo, a gente tem aqui o Purple 200, Purple 500, Purple 700 e aqui o código hexadecimal dessas cores. Porque aí no momento em que a gente for utilizar essas cores, a gente não precisa ficar chamando o código hexadecimal toda vez. E aí a gente consegue estar estruturando o nosso aplicativo ao redor de um esquema de cores consistente. Porque imagina você ficar colocando ali na unha cada cor, cada hexadecimal de cor ali, uma hora pode virar uma bagunça. E de repente você quer mudar o esquema de cores do seu aplicativo, você vai ter que mudar todas as ocorrências de uma certa cor para uma outra cor. E isso é um potencial enorme para problema. Então você manter o seu esquema de cores aqui e ir chamando pelo nome é muito mais produtivo. Porque aí a partir do momento que, por exemplo, esse Purple 500 aqui virar alguma outra coisa, você pode mudar o hexadecimal ou vir aqui também, ó, o Android Studio tem esse recurso super interessante de que se você clicar aqui nesse quadradinho, ele tem um color picker para você e aí de repente você quer um purple um pouquinho mais escuro. Tá vendo que o hexadecimal muda aqui automaticamente? Super interessante isso. A gente tem algumas cores padrões aqui, por exemplo, do Material 200. Material é a guideline de cores, a biblioteca de cores do Google, tudo bem. Todo aplicativo Android é recomendado que se use Material Design. Então, eu vou estar apresentando para vocês numa outra aula. Tem toda a documentação certinho, é bem tranquilo, tá? E aí você pode fazer algumas modificações aqui, por exemplo, o RGB ou o alpha. O alpha diz respeito à transparência, né? No caso, a gente tem um alpha 100% aqui, então vai ser uma cor sólida. Mas se eu botar um alpha aqui de 10%, a cor vai acabar sendo esse purple aqui, esse roxo, com 10% de opacidade, ou seja, quase transparente. Mas vamos botar aqui de volta para 100 e desfazer aqui a nossa mudança. Então tá bom, a gente tem nosso esquema de cores aqui, a gente tem aqui o arquivo de themes também, que vai dizer respeito ao tema da nossa aplicação. Por exemplo, a gente tem um estilo aqui definido pela tag style com o nome de theme.notetakingapp, ou seja, um tema da nossa aplicação vai ser esse aqui. E aí, se a gente pegar o nome desse tema aqui e fazer um Ctrl+Shift+F, Ctrl+Shift+F aqui no Android Studio é a busca global. A gente vai buscar em todo o projeto uma certa ocorrência aqui, uma certa string, um certo texto. A gente vem aqui, a gente vai ver que isso aqui está sendo usado aqui no Android Manifest. O Android Manifest, se eu clicar aqui, ó, nesse íconezinho, eu vou direto para onde está o arquivo que eu estou aberto. Android Manifest, eu não sei onde está. Eu venho aqui, ó. Ele já me mostra aqui na árvore onde é que ele está posicionado. O Android Manifest vai ser um arquivo de configurações do nosso projeto Android com várias pré-definições. Aí a gente tem esse texto aqui que está em cinza. Toda vez que vocês verem alguma coisa em cinza, é o Android Studio te indicando que aquilo não está sendo utilizado. Se eu passar o mouse por cima e deixar parado, ele vai me dar uma diquinha aqui dizendo namespace declaration nunca usado. A gente tem aqui a opção de remover, podemos remover tranquilamente. A gente tem esse serrilhado aqui em amarelo, que quer dizer um warning. Warning quer dizer que não é um erro necessariamente isso, mas que talvez seja uma trivialidade, talvez é algo que possa ser melhorado. Mas geralmente, quando o Android Studio apresenta isso aqui, é porque é algo que pode ser melhorado, porque está, de certa forma, trivial. Por exemplo, eu vou botar o mouse aqui, ó. O label redundante pode ser removida. Então, a gente vem aqui em Remove Label. E aí, na verdade, eu queria entrar aqui no manifesto para mostrar que, por exemplo, primeiramente a gente tem aqui a raiz do nosso manifesto, abrindo aqui uma tag manifest, né? E aqui dentro a gente tem uma tag application, isso aqui é padrão da nossa aplicação. E aí aqui dentro dessa tag application, a gente vai colocar algumas coisas, como por exemplo, o tema da nossa aplicação. E é justamente aquele tema que estava ali, ó. Eu vou clicar aqui segurando Ctrl e eu vou ser mandado lá para o arquivo de themes, que é aí onde está definido esse estilo aqui, que é o tema da nossa aplicação. E aí a gente define um parent aqui. O parent a gente define como algum tema padrão que a gente tem aqui no Material. Por exemplo, o parent aqui que ele define para a gente na criação do projeto é esse Android Theme Material Light, ou seja, Light Mode, No Action Bar. A Action Bar é um componente padrão ali que geralmente vai dar um título ali para sua tela ou alguma informação importante ali no topo da sua tela. Hoje em dia não é tão mais usado. Antigamente todo aplicativo por padrão Android tinha ali uma Action Bar bem feinha até, geralmente com o nome da tela que você tá,
ou alguma informação relevante, mas os designs Android hoje evoluíram a tal nível que praticamente não se usa mais a Action Bar. Não na maneira convencional, mas, por exemplo, nosso aplicativo, se baseando nesse design aqui, a gente vai ter essa barra aqui em cima, que vai ser, de certa forma, a nossa Action Bar, com esse botão aqui que vai abrir um menu, o título da tela aqui, informando o que é essa tela, e essa lupinha aqui para poder você estar pesquisando algumas notas. Mas aí, por exemplo, algumas telas não vão ter a Action Bar, por exemplo, aqui no nosso menu, que presumo eu que vai ser aberto quando a gente clicar nesse botão aqui. Então aqui a gente não tem Action Bar. Então percebe que em alguns momentos a gente tem, alguns a gente não tem. Por exemplo, nesse app de notas aqui vai ter algumas vezes, né, nessa tela aqui de notas vazias, né? Essa tela aqui, a mesma tela, só que com notas. E aqui na tela de editar nota ou criar uma nova nota, né? Vai ter também, mas conforme mais complicada, mais complexa vai ficando a sua aplicação, você vai perceber o quanto isso aqui é variável. Então, pode permanecer aqui no No Action Bar. Se a gente clicar com o Ctrl aqui, a gente vai poder perceber alguns outros estilos, por exemplo, No Action Bar Overscan, No Action Bar Translucent Decor. Mas por enquanto você não precisa esquentar a cabeça com isso não, tudo bem? Isso aqui são só alguns estilos por padrão, mas isso aqui tudo você consegue estar fazendo na unha. E com o Compose ainda por cima, a gente não precisa estar mais mexendo tanto nisso aqui. E aí só voltando aqui no nosso manifesto para poder estar falando sobre algumas coisas aqui, conforme você vai passando aqui com um mouse em cima das propriedades e deixando o mouse parado, e o Android Studio por padrão já vai te dando um spoiler aqui do que é cada coisa. Por exemplo, esse round icon aqui vai definir o ícone da sua aplicação, aquele lá que a gente já deu uma olhada. No caso, o round icon é o ícone redondo, né? E aqui o icon é o ícone normal, sem ser redondo, só um quadrado com as bordas arredondadas no máximo. E aí a gente vai ter allow backup, full backup content. Você pode ir dando uma olhada aqui no que cada um desses aqui faz, mas não se encana muito também não, porque é algo assim que no princípio você praticamente não vai mexer, tudo bem? No máximo esse icon aqui, esse theme, e aos poucos você depois vai aprendendo como é que mexe nessas outras coisas. Mas aí aqui dentro a gente vai ter a nossa activity, e para toda nova activity que a gente criar no nosso projeto, a gente precisa estar declarando aqui no manifesto. E a activity vai ser a nossa tela. Por exemplo, a gente tem aqui declarado como main activity a nossa única tela inicial, que é a que aparece aqui quando a gente abre a nossa aplicação. Essa é a nossa tela inicial aqui, com esse texto de Hello Android. E aí a gente tem isso aqui declarado no nosso manifesto. E aqui o tema setado para Activity também. Você pode setar temas diferentes para Activities diferentes, mas enfim, é só uma possibilidade. E aí a gente tem filters também dentro da nossa Activity. Nem toda Activity vai ter esses filters, mas por exemplo, essa daqui é interessante ter porque, por exemplo, a gente tem esse filter indicando que essa é a main o quê? É a Activity principal, é a primeira coisa da tua aplicação. E a partir daqui a gente vai criando outras telas, mas essa daqui sempre vai ser a principal. E esse category aqui informando que essa activity também é o launcher da nossa aplicação. Por exemplo, eu poderia ter aqui uma activity só para ser a activity responsável pela lógica na splash screen da nossa aplicação. Se eu quisesse colocar, por exemplo, uma splash com algum GIF, com algum vídeo aqui, alguma coisa extremamente customizável, eu posso criar uma activity só para splash e aí ela vai ter que ter essa categoria aqui de launcher, tudo bem? Mas nesse caso aqui a gente pode deixar para main activity mesmo. E aí, saindo do manifesto, a gente pode voltar lá atrás e finalizar esse nosso tema aqui de values. E a gente vai ter aqui os strings do nosso projeto. Os strings do nosso projeto nada mais são do que todos os textos que a gente for adicionando. A gente precisa estar colocando eles aqui. Por quê? Porque o strings.xml permite que a gente consiga estar catalogando cada uma das strings, cada um dos textos, e adicionar traduções para esses textos. Isso a gente chama de localização. Guarda esse nome. O seu app tem localização? O que é isso? Essa pergunta quer dizer, o seu app é traduzido? E aí, como você faz isso inicialmente? Bom, aqui a gente tem uma diquinha aqui do Android Studio falando que a gente pode abrir o editor de strings. E aí a gente vai ter esse formato aqui de como se fosse um banco de dados aqui, né? Uma tabela no Excel, não sei. E aí a gente tem essa chave, app_name, com o valor note-taking app, que é o nome da nossa aplicação. Ou seja, app name, né?
E aí a gente tem aqui o folder, que é a pasta onde está app src main res, direitinho aqui, ó. Se vocês seguirem a árvore, vai até aqui. E esse untranslatable a gente pode marcar porque, por enquanto, não vai ter tradução no nosso app. Mas a gente poderia ter sim. Por exemplo, a gente pode colocar aqui, ó, clicar no mais e a gente usa esse mais para adicionar um novo chave-valor, mas não é isso que eu quero. Calma aí. Aqui, ó, add locale. E aí eu posso colocar aqui para português do Brasil. E aí a gente vai ter, criado por padrão aqui pelo Android Studio, um arquivo res value pt br. E se a gente vir aqui nas nossas pastas, a gente vai ter aqui, ó, justamente values-pt-rbr. E aí, essa aqui é a conversão padrão, tudo bem? E aí, caso o nosso app seja entregado para um usuário nos Estados Unidos, esse strings aqui vai ser utilizado dentro do values. Caso seja um usuário do Brasil português, não adianta ser alguém no Brasil que está com o telefone setado para português de Portugal. Não adianta, tem que ser PTBR. O aplicativo vai usar esse arquivo aqui de strings para poder estar colocando todos os textos ali no seu aplicativo, tudo bem? E aí a gente pode, na verdade, estar fazendo um refactor aqui, ó. Aqui, ó, rename. E aí a gente pode apagar essa parte final aqui e a gente estende esse nosso arquivo de strings aqui para todos que tiverem o celular setado para português, independente se for de Portugal, de Angola, do Brasil, enfim. E a gente abrangiu um pouco mais isso aqui. Mas no certo, vocês podem vir aqui no editor. Aqui, ó, editor. E adicionar tantas quantas localizações vocês quiserem. Mas inicialmente, façam um app de vocês em português e em inglês, tudo bem? E não esquenta muito a cabeça muito mais do que isso, tá bom? Pode colocar suas traduções bem Google Translator mesmo, não tenha medo disso. E caso você não queira a tradução, você pode simplesmente, aqui vai ser o nosso caso, por enquanto, a gente deleta aqui essa pasta, vocês vão ver que o editor aqui, ele vai atualizar, a gente clica aqui, ele atualiza, a gente pode marcar como untranslatable, ou seja, não traduzível. E aí a gente saindo do editor e voltando aqui para o arquivo XML mesmo, o editor nada mais faz do que montar uma telinha legal para a gente mexer no XML, mas a gente poderia fazer tudo por aqui. E aí a gente vê que agora tem essa tag aqui, translatable, igual a false. Se eu tirar isso aqui e entrar no editor, desmarcado. Ctrl Z, voltei, abri o editor, marcado. É a mesma coisa, tudo bem? Mas é interessante sim, a gente está colocando todo o novo texto do nosso projeto aqui dentro. E aí, beleza, a gente conseguiu abordar tudo aqui. A gente vai ter alguns arquivos XML também, com backup roles, data extraction roles. Isso aqui você não precisa mexer por agora. Deixa aqui o que está por padrão, que o Android Studio dá. E voltando ao assunto de telas, antigamente, quer dizer, ainda é bastante usado hoje em dia, eram criados os layouts, as telas por aqui. Layout, new, layout resource file. E aí, por exemplo, a gente podia fazer um activity main. E aí aqui dentro a gente ia fazendo o nosso design. Aqui a gente tem, por exemplo... É que faz muito tempo que eu não mexo nisso aqui. A gente tem... Geralmente eu mexo pelo XML mesmo. Eu venho aqui, ó. Aqui é as opções que você tem, que o Android Studio te dá para o arquivo XML. Você pode mexer só nesse editor aqui visual. Você pode colocar aqui, ó, para ser só código XML. E aí você vai mexendo por aqui, adicionando, sei lá, botão, enfim... Text View, aqui o Copilot já me dando aqui uma ideia do que fazer. Ou você pode dividir meio a meio. Você tem aqui o seu editor, você vai mexendo por aqui e vai refletindo aqui ao mesmo tempo. Geralmente quando você mexe em XML, é preferível que você esteja com os dois abertos, porque você vai mexendo por aqui. Eu recomendo mexer em XML escrevendo mesmo, é muito melhor do que ficar usando a ferramenta visual, na minha opinião. E aí você vai vendo o resultado de tudo acontecendo aqui. Por exemplo, deixa eu ver o que o autocomplete quer para mim. Vou dar um tab aqui. Aí, ó, na mesma hora já apareceu Hello World. E aí tem um vermelhinho aqui dizendo que tá faltando um namespace. Aqui não é nada demais, é só clicar aqui em Create. Ele vai dar pra gente aqui essa tag que tava faltando. E aí, beleza, a gente tem o nosso Hello World aqui, bem colocadinho, com as nossas constraints. Constraints é onde nosso texto deve se colocar na nossa tela. A gente tem aqui um constraint layout, e justamente é um tipo de layout que permite a gente fazer isso com todos os componentes visuais dentro dele. Por exemplo, aqui a gente está colocando
esse text view com as suas constraints ao topo, bottom, direita e esquerda da nossa tela. Se a gente tirar aqui a do bottom, a do fundo, por exemplo, aqui ó, pronto. É como se fosse um ímã, entendeu? Uma mola mesmo. Então a de baixo foi removida, aí ele é puxado para cima e ele fica aqui. Se eu remover a da direita, ele vai ser puxado para a esquerda dessa forma. E ele vai ficar aqui. Se eu removesse a do start, da esquerda, né? Ele iria para a direita. Mas enfim. E aí a gente puxava esse XML pelo arquivo .kt e fazia toda a lógica de tela, toda a lógica de cliques, enfim, por lá. Mas aí não é isso que a gente vai fazer, porque uma maneira muito mais moderna, já tem alguns anos, na verdade, que foi criado, mas tem se evoluído cada vez mais e está super interessante ser utilizado hoje em dia, super maduro, que é o Jetpack Compose, que é o que o Android Studio já dá aqui pra gente por padrão. Calma aí, deixa eu só excluir esse arquivo. Vamos voltar para nossa main activity. Eu falei para vocês da busca global, Ctrl Shift F, mas se vocês quiserem pesquisar por algum arquivo em específico, por exemplo, não quero pesquisar um texto dentro do arquivo, eu quero pesquisar pelo nome do arquivo. Eu quero a minha main activity. Eu sei que está aqui, ó, mas digamos que tivesse isso aqui tudo fechado. Ó, aí eu tenho que abrir aqui, indo um por um procurando. Não precisa fazer isso. Dá Shift, main activity. Aqui ele já achou para mim. Opa, escrevi errado. Dou um Enter, pronto, abriu para mim. Eu venho aqui, clico nessa mira aqui e ele já vai abrir na nossa árvore onde é que está o nosso arquivo. Isso aqui é super útil, tudo bem? Eu demorei um pouco a aprender. Eu queria muito ter aprendido isso aqui antes, porque no começo, quando eu estava aprendendo Android, eu ficava navegando aqui procurando meus arquivos, já era um inferno. E aí quando eu aprendi isso do Shift, nossa, minha cabeça explodiu. Mas aí a gente tem o código Compose aqui, que o Android Studio dá por padrão pra gente. E o Compose nada mais é do que um jeito declarativo de construir layout no Android. A gente vai escrevendo os nossos componentes aqui dentro do arquivo KT mesmo. Quem sabe Flutter ou já mexeu com Flutter é bem parecido de certa forma. Ou se você mexeu com Swift UI para iOS nativo, bem parecido também. Mas a gente vai criando nossos componentes aqui através do código mesmo. E a gente tem previews também. Ó, se vocês perceberem aqui, esse arquivo também está dando pra gente a opção de mexer no editor e no modo misto também, né? Então a gente tem aqui o nosso preview definido com o que tá acontecendo aqui. Então vai ser basicamente uma tela com Hello World, que é o que acontece quando a gente abre aqui, né, o nosso aplicativo. Mas essa lógica de tela aqui tá um pouquinho complexa demais para quem nunca viu isso aqui na vida. Então, na verdade, a gente pode fazer o seguinte. O que está acontecendo aqui? A gente tem a nossa classe inicial, que é a main activity. Ela estende de component activity. Se você não sabe o que é extensão V, na minha videoaula de Kotlin, eu tenho uma série inteira só de Kotlin. Não precisa assistir tudo. Vai assistindo ali pelo menos a primeira metade, que você vai entender do que eu estou falando aqui. Essa classe vai estender de component activity. E aqui dentro eu vou ter essa função padrão sendo sobrescrita de que toda activity tem, que é a onCreate. Diz respeito ao ciclo de vida da nossa tela. Calma que eu já vou explicar o que é o ciclo de vida da nossa tela. Mas aí a gente vai ter aqui dentro alguns códigos padrões, como por exemplo o super.onCreate. Isso nada mais está fazendo do que chamar o onCreate do pai dessa activity aqui, já que essa activity está estendendo de component activity. Ou seja, esse component activity também tem um onCreate que ele vai ser chamado nesse momento. Enable Edge to Edge é uma feature do Android que vai fazer com que o nosso aplicativo vá do fundo ao topo da tela, ignorando aqui a nossa status bar. Tudo bem? Essa barrinha aqui, com o símbolo do Wi-Fi, do som aqui, essa é a status bar. E isso aqui vai ser preenchido pelo nosso aplicativo. Tá vendo como isso aqui tá branco? Se o nosso aplicativo fosse todo azul, todo preto, não sei, isso aqui tudo ficaria até aqui. Caso a gente não habilite o Edge to Edge, o nosso aplicativo vai respeitar a status bar e vai parar aqui, onde eu estou passando o mouse. Tudo bem? E aí a status bar vai ficar a cargo do sistema operacional em si. Mas hoje em dia, por padrão, o próprio Android encoraja o uso do Edge to Edge, é super moderno, super bacana. Então podemos deixar aqui. E a gente tem esse set content, que é o código padrão Compose, para poder estar colocando aqui dentro os nossos componentes. Ou seja, isso, a partir disso aqui, dentro desse set content, vai ser literalmente o conteúdo content da nossa tela. Então o que a gente precisa fazer aqui dentro? Primeiro tá definindo o nosso tema. A gente vai ter esse Note-Taking App Theme. E não é aquele tema do XML que eu estava falando com vocês. Esse é o tema definido
em Compose, tudo bem? A gente dá um Ctrl clique aqui, a gente vai ver que a gente tem esse theme aqui com alguns arquivos de color, theme e type.kt. Esses arquivos aqui são definições de tema do nosso aplicativo em Compose, não XML, tudo bem? Então, a partir daqui, tudo que a gente for construindo vai seguir essa temática, com essas cores aqui, com esse tema aqui, com essas cores aqui, com essas tipagens aqui, esse type aqui.kt de respeito aos textos. A gente vai ter o texto body large, que vai ter a fonte 16, o line height 24, e aí a gente pode ter outros aqui, que isso aqui está comentado. O Android cria por padrão já com esse comentado aqui, mas a gente pode tirar, dar um Ctrl barra, opa, não, deixa eu remover então isso aqui. Deixa eu remover então isso aqui. Vai aparecer aqui pra gente, botar uma vírgula que tava faltando. A gente vai ter esse tipo title large, que vai ser uma fonte maior, né, já que é título, e label small, que vai ser algo menorzinho. Conforme a gente vai criando textos dentro do nosso aplicativo, a gente pode estar utilizando essas tipografias aqui ao nosso bel prazer. E aí tá bom, o que mais está acontecendo aqui? A gente tem esse color aqui com as nossas cores, tudo bem? E nosso theme aqui vai definir, por exemplo, aqui ó, Dark Color Scheme. Aqui a gente vai ter o esquema de cores Dark da nossa aplicação, esquema de cores Light. E aqui dentro a gente vai ter um Composable, que é um componente Compose, chamado Note Taking App Theme, que a gente vai estar utilizando justamente aqui. E aí aqui dentro ele define algumas coisas, como por exemplo, Dark Theme. Vai ser igual a eSystem in Dark Theme. Essa é uma função nativa que o Android dá pra gente, mas que define se o sistema está em modo Dark ou não. E aí, a partir disso, na verdade, o que está acontecendo aqui? Aqui, ó, se for Dark Theme, ele usa o Dark Color Scheme, se não, ele usa o Light Color Scheme. Mas aí a gente tem uma feature no Android também de Dynamic Colors, de que os usuários assíduos de Android, que não se rendeu ainda à maçã, né? Sabe que hoje você tem a possibilidade de estar setando uma temática para o teu celular inteiro, e aí todos os ícones dos aplicativos vão seguir aquela temática ali de cores. Então, se você quiser que seu aplicativo também siga essa temática, que o usuário setar para o telefone dele, você pode usar esse Dynamic Color aqui. Ou seja, o usuário está utilizando Dynamic Color e a build da SDK versão do Android, né, for maior do que S, que é o Android 31, então a gente vai estar utilizando o Dynamic Color do nosso aplicativo. Depois eu mostro para vocês na prática como isso funciona. E aí, beleza, dá um Ctrl clique aqui, a gente vai ver que isso aqui está sendo utilizado na nossa Activity, né? E aí aqui dentro a gente tem, dentro da nossa Activity, essa temática aqui que a gente já explicou. E esse scaffold. O que é o scaffold? É o componente em Compose que nada mais é do que uma tela padrão. O scaffold dá pra gente algumas possibilidades. Dentro dele a gente vê que tem, por exemplo, toda vez que eu tô clicando com o Ctrl aqui, gente, é para poder a gente estar vendo a documentação. Esses arquivos aqui, ó, que estão com essa cor diferente, é porque eles são arquivos que você não pode mexer, é a documentação ou arquivos nativos. Esses arquivos aqui que estão em preto, assim, com o nome em branco, são arquivos mesmo do seu projeto que você pode mexer. Mas esse aqui, por exemplo, é a documentação do Compose. E aí, primeiramente, ó, os composables são sempre funções, e aí a gente vai construindo dessa forma. Não são funções normais, são componentes de Compose. Por isso que a gente está usando essa annotation aqui. A annotation é esse arroba com esse composable, praticamente dizendo para o compilador, ó, essa função aqui é um composable, é um componente de tela. E aí a gente tem aqui no nosso scaffold, a gente está passando só esse modifier aqui, ó, modifier, se a gente clicar, tem aqui o primeiro parâmetro da função scaffold é modifier, mas a gente tem também top bar, bottom bar, snack bar host, ou seja, a gente pode, se a gente quiser, estar utilizando esses componentes aqui, e aí a gente, por exemplo, ele espera que o top bar também seja um composable. A gente pode criar uma top bar personalizada aqui dentro, só que a gente precisa passar aqui, tá criando, né? Se a gente quiser criar, a gente vem aqui, ó, vírgula, top bar igual a gente cria aqui dentro coloca aqui dentro um composable, mas a gente não vai fazer isso, mas o scaffold dá pra gente essa possibilidade, é bem interessante. E a gente abre aqui, né, uma função, né? Então a gente vai ter como parâmetro aqui um inner padding, um padding padrão da nossa tela, padding nada mais é do que o espaço que o seu componente projeta externamente. Por exemplo, esse hello world aqui, por exemplo, eu vou estar colocando aqui um ponto padding 16.dp.
olha o que vai acontecer aqui. Ele vai estar renderizando o preview, olha, aumentou. Ou seja, o espaço que esse texto aqui projeta para fora. E aí aqui dentro a gente tem esse componente greeting, que é esse cara aqui que a gente definiu, ou seja, ou melhor, o Android Studio definiu pra gente. E nada mais é do que um texto. Isso aqui tá bem redundante. Isso aqui, né, a gente poderia fazer simplesmente isso, já que esse composable greeting é só um texto, a gente poderia pegar ele aqui e colocar ele aqui dentro. E já que, calma aí, a gente precisa fazer algumas coisas antes. Vou colocar ele aqui embaixo. Ele tá esperando como parâmetro um name e um modifier. E aí o name é Android, ou seja, a gente pega esse texto aqui e coloca aqui dentro. Android. Esse modifier aqui vai ser esse. E aí a gente apaga o greeting e aí tá tudo bem agora. A gente vai ter a nossa tela. Só que o nosso preview aqui quebrou. Por quê? Porque a gente precisa definir o preview. O compose por padrão, a gente vai construindo aqui os composables, ele não tem preview de nada, a gente que tem que construir. E aí a gente tem esse único preview aqui que ele tá fazendo um greeting. Só que o nosso greeting já não tem mais nada. Deixa eu apagar aqui, aí ele vai me dar um erro. Beleza. E aí, o que acontece? Eu não tenho mais nenhum composable aqui. Como é que eu vou fazer o preview da tela se... isso aqui é um activity. Eu preciso estar colocando aqui dentro um composable para eu fazer o preview. Eu poderia simplesmente pegar esse texto aqui e replicar aqui dentro. Já que o innerpad eu vou botar 0.dp aqui, só pra gente conseguir ver. Aqui, ó. A mesma coisa que a gente tinha antes. Só que concorda comigo que conforme eu for mexendo na minha tela, eu vou ter que mexer no preview também? Toda vez eu vou ter que ficar fazendo esse Ctrl+C, Ctrl+V? Então, é isso que a gente não quer. É por isso que antes o exemplo tinha esse composable à parte aqui, para você conseguir colocar ele dentro do preview e aí você tá observando tudo que você tá fazendo antes de você dar o play aqui e tá vendo o resultado no teu celular, tudo bem? Eu recomendo vocês fazerem tanto quanto vocês puderem por aqui pelo preview e aí depois ir lá pro seu telefone, porque você ficar aqui dando play toda hora vai encher o saco uma hora, ainda mais se a sua máquina não for tão potente. Mas aí no final das contas, o que eu quero fazer aqui? Vamos criar um composable que vai ser a nossa home screen. E aí vai ser vazio por enquanto. O Copilot aqui já querendo trabalhar. E aí a gente vai fazer assim, pegar esse nome aqui e colocar aqui dentro do nosso scaffold. Tem que chamar, já que é uma função no final das contas. E aí esse inner padding vai reclamar aqui que não está sendo usado. Então a gente joga para cá para dentro. Vamos criar aqui um parâmetro para o nosso home screen. Modifier, que vai ser igual a modifier. E aí esse inner padding aqui a gente faz assim, né? Modifier é igual a modifier.padding inner padding. Tá dando que tá com erro aqui ainda, mas ele não tá mais reclamando. Enfim, deixa eu fechar e abrir a Activity. Às vezes só de fechar e abrir o Android Studio. Aqui, ó, foi, pronto. Precisei nem fechar e abrir o Android Studio. Mas, Eduardo, por que você está escrevendo modifier tantas vezes? O que eu estou fazendo aqui? Nosso composable home screen espera um parâmetro chamado modifier, do tipo modifier com M maiúsculo. Esse modifier aqui com M minúsculo é o nome do nosso parâmetro e com M maiúsculo é a classe modifier aqui do compose, que vai ser igual a modifier. Por quê? Porque se eu não quiser passar nada, eu posso. E o modifier que vai existir aqui por padrão vai ser esse cara aqui, o próprio cara do compose cru, sem nada setado. Mas aqui eu estou passando para dentro do nosso home screen um modifier como esse cara aqui, .padding com o inner padding, ou seja, é um cara que não é cru, ele tem esse padding setado, e só isso. Eu poderia setar outras coisas aqui. Como é que a gente seta mais coisas dentro do nosso modifier? A gente vem aqui e ponto de novo. E aí a gente tem aqui, ó, padding alpha. Posso colocar aqui um alpha de, por exemplo, 1.0 F. E aí, o que eu quero mais aqui? Eu quero posso botar uma borda, um blur. Eu tenho várias opções aqui dentro. E aí a gente vai colocando ponto atrás de ponto, definindo as propriedades do nosso modifier. Mas a partir do momento que a gente tem um só, a gente pode deixar dessa forma. Só que a partir do momento que a gente tem mais de um, é preferível que a gente vá dando um enter. E aí ficaria dessa forma. Ponto. Calma aí. Assim. E aí a gente dá mais um enter. Ponto. Opa. Esse teclado novo tá
negação, ponto .blur, e aí eu posso fazer um 8 ponto. E aí a gente vai estacando dessa forma aqui as propriedades os modificadores, né, do nosso modifier. Só que a gente só precisa desse primeiro aqui. Vamos deixar só assim mesmo em linha. Beleza, pessoal. E aí a gente aqui dentro não vai estar utilizando o inner padding, a gente só colocou aqui para dentro do nosso home screen para o Android Studio parar de reclamar mesmo. Mas aí a gente tem aqui nosso primeiro composable, a gente pode apagar isso aqui. E aí a partir daí a gente vai começar a construir a nossa tela e o nosso preview.